No mundo da WWE, o World Title é o símbolo máximo de grandeza. Ele representa fama, poder e imortalidade. Mas e aquelas lendas que possuíam tudo, talento, carisma e o amor dos fãs, mas nunca tiveram este único título? Hoje, olhamos para 10 superstars extraordinários da WWE, cujo legado é maior do que qualquer ouro. Nomes que fizeram história, sem nunca serem coroados. E começamos com um homem que tinha tudo, exceto o último passo para a coroa. 1. Scott Hall, o Bad Guy, a quem a coroa foi negada. Scott Hall será para sempre lembrado como uma das figuras mais influentes na história do wrestling profissional. Um homem com carisma inconfundível, arrogância descolada e uma presença que dominava qualquer ambiente assim que ele entrava. No início dos anos 1990, quando a WWF precisava urgentemente de novas estrelas de ponta, muitos viam em Hall o futuro World Champion perfeito. Ele possuía carisma, uma psicologia de ringue excepcional e a rara habilidade de construir uma conexão profunda com o público. No entanto, o grande título sempre lhe foi negado, enquanto outros como Shawn Michaels, Diesel ou Bret Hart o ultrapassavam. Dentro do poderoso grupo nos bastidores, Hall foi um dos poucos que nunca se tornou World Champion. Em vez disso, ele era frequentemente usado para promover outros. Embora tenha moldado a divisão intercontinental de forma duradoura, especialmente com sua lendária luta contra Shawn Michaels na WrestleMania X, o último passo para o topo lhe foi negado. Quando Hall perguntou diretamente a Vince McMahon em 1995 o que ainda lhe faltava, a resposta desanimadora foi que ele não era visto como o rosto da empresa. Decepcionado, Hall deixou a WWF e mais tarde revolucionou o mundo do wrestling com a NWO na WCW. Mas mesmo lá, demônios pessoais e falta de confiança impediram-lhe o grande título. No final, Scott Hall provou algo decisivo. A verdadeira grandeza realmente precisa de um World Title, ou ela vive na influência que um wrestler deixa para sempre? 2. Owen Hart, o rei dos corações sem coroa. Owen Hart era considerado um dos wrestlers mais naturalmente talentosos a pisar em um ringue da WWE. Enquanto seu irmão Bret The Hitman Hart se tornou um ícone, Owen era o artista nas sombras, tecnicamente brilhante, rápido, preciso e com uma elegância muito à frente de seu tempo. Desde sua estreia no início dos anos 1980, até sua trágica morte em 1999, ele encantou os fãs com uma facilidade no ringue que fazia cada movimento parecer uma história. Ele não era apenas um atleta, mas um contador de histórias que transmitia emoções através da técnica. No entanto, a carreira de Owen foi fortemente limitada pela era em que ele lutou. Em uma época em que tamanho e massa muscular eram mais importantes do que técnica refinada, ele era frequentemente relegado a papéis secundários. Apesar disso, ele alcançou o auge de sua carreira em 1994, quando sua intensa rivalidade com Bret Hart abalou a WWE. Após sua vitória na WrestleMania X, o caminho para o World Title parecia aberto, mas no SummerSlam do mesmo ano, essa chance foi definitivamente destruída. Até mesmo uma conquista de título controversa e de curta duração na TV foi revogada minutos depois. Com o tempo, Owen saiu do foco, mas seu legado continuou a crescer. Inúmeras estrelas ainda o citam como inspiração. Será que a verdadeira grandeza é exatamente isso? Permanecer inesquecível, mesmo sem nunca ter sido coroado? 3. Ted DiBiase, o milionário que quis comprar o título. Ted DiBiase encarnou um papel que mal existia antes. Como The $1 Million Man, ele representava a arrogância, poder e a ideia provocadora de que no mundo do wrestling tudo tinha um preço, até mesmo o campeonato mundial. No final dos anos 1980, DiBiase era um dos vilões mais críveis e odiados da WWF. Com uma expressão facial perfeita, voz afiada e absoluta persuasão, ele fazia os fãs acreditarem que o dinheiro realmente podia governar tudo.
Em 1988, seu grande momento parecia ter chegado. Em um dos segmentos mais controversos da história da WWF, DiBiase tentou comprar o World Title. Com a ajuda de um árbitro subornado e cirurgicamente alterado, Hulk Hogan foi enganado, e André the Giant subsequentemente entregou o título a DiBiase. Por um breve momento, ele esteve no topo da empresa, mas a WWF declarou a vitória do título inválida pouco depois e lhe tirou o cinturão novamente. O que era para ser uma coroação tornou-se uma humilhação amarga. Também na WrestleMania 4, DiBiase novamente se aproximou perigosamente do World Title ao chegar à final do torneio. Originalmente ele deveria vencer, mas no último minuto, a decisão foi por Randy Savage. Ted DiBiase ficou sem um World Title oficial, mas provou algo decisivo. Um vilão perfeito não pode se tornar imortal mesmo sem uma coroa. 4. Curt Hennig, Mr. Perfect, que nunca alcançou o trono. Quase nenhum wrestler encarnou seu apelido tão completamente quanto Curt Hennig. Mr. Perfect era mais do que um mero gimmick. Era uma promessa que Hennig cumpria em cada luta. Com uma estatura ideal, técnica impecável e uma autoconfiança que dominava cada aparição, ele era considerado um dos wrestlers mais completos de sua geração. Mesmo antes de seu tempo na WWF, ele havia provado ser World Champion na AWA e era visto lá como o herdeiro natural de grandes lendas. Tudo indicava que ele também chegaria ao topo no maior palco. Na WWF, Hennig imediatamente impressionou com precisão, timing e seu lendário Perfect Plex. Os fãs adoravam odiá-lo porque ele parecia tão superior sem esforço, mas a era implacável. Hulk Hogan, Ultimate Warrior e Randy Savage dominavam o main event, e para um wrestler tecnicamente perfeito sem uma imagem superdimensionada, mal havia espaço no topo. Embora Hennig tenha vencido o Intercontinental Title várias vezes, o próximo passo esperado nunca veio. Lesões, especialmente problemas crônicos nas costas, o atrapalharam ainda mais e encerraram sua melhor fase muito cedo. No entanto, Curt Hennig influenciou gerações de wrestlers de forma duradoura. Se a perfeição inspira tantos, ela realmente precisa de uma coroa para ser inesquecível? 5. William Regal, o Gentleman, a quem o título escapou no último momento. William Regal é considerado por muitos conhecedores de wrestling como um dos melhores técnicos de todos os tempos. Ao longo de décadas, ele construiu a reputação de um mestre da psicologia de ringue. Um homem que podia controlar cada luta e contar grandes histórias com pequenos detalhes. Seus movimentos eram precisos, seu estilo duro e ao mesmo tempo elegante, e sua compreensão da arte era excepcional. Apesar desse imenso respeito, o World Title lhe foi negado durante toda a sua carreira. O momento talvez mais amargo veio em 2008, quando Regal estava no auge de sua carreira na WWE. Como General Manager do Raw, ele encarnava uma autoridade fria e calculista, que foi perfeitamente construída para uma ascensão ao World Champion. Os planos eram claros, Regal finalmente deveria ganhar o título, como recompensa por anos de dedicação. Mas pouco antes de esse momento se tornar realidade, ele foi suspenso devido a uma violação das diretrizes de bem-estar. Todo o push foi cancelado e a porta para o campeonato mundial se fechou definitivamente. Mesmo antes, Regal havia frequentemente sofrido na WCW e na WWF com uma direção criativa questionável, que nunca aproveitou plenamente seu verdadeiro potencial. No entanto, seu legado perdura. Se mesmo perfeição, disciplina e inteligência não são suficientes, surge uma pergunta: quantos verdadeiros campeões permanecem para sempre sem coroa? 6. Roddy Piper, o rebelde que se tornou lenda sem coroa. Roddy Piper era caos, energia e rebelião em forma humana. Quase nenhum wrestler entendia tão magistralmente como acender emoções como ele. Nos anos 1980, Piper foi um dos principais adversários de Hulk Hogan.
e uma das figuras centrais da era inicial da WrestleMania. Suas promos eram afiadas, imprevisíveis e cheias de intensidade. Sua presença eletrizava qualquer arena. Apesar de sua enorme popularidade e influência, Piper nunca ganhou um World Title em seu auge. Para muitos fãs, isso parecia uma contradição incompreensível. O motivo residia principalmente na postura intransigente de Piper. Ele se recusava a abandonar seu papel de rebelde indomável. Ele geralmente aceitava derrotas apenas por desqualificação ou contagem, especialmente contra Hogan. Mesmo em grandes eventos, Hogan nunca conseguiu fazer um pin limpo em Piper. Essa teimosia protegia sua imagem, mas levantava dúvidas na liderança. Vince McMahon sabia que um World Champion também precisa ser capaz de perder, e era exatamente isso que tornava Piper um risco. Mas Piper não precisava de um título. Com sua habilidade de levar o público do ódio ao entusiasmo em segundos, ele marcou uma geração inteira. Não é às vezes essa inadaptação que torna uma lenda imortal? 7. Magnum TA. O talento, a quem o destino tirou. O futuro. Em meados dos anos 1980, Magnum TA era considerado o próximo superstar do wrestling americano. Para muitos responsáveis da NWA, ele era o homem que deveria levar a empresa a uma nova era. Sua aparência lembrava um herói de cinema. Sua postura era autoconfiante e natural. E no ringue, ele combinava força com técnica de uma forma que cativava os fãs imediatamente. Desde cedo, ele foi construído como o futuro desafiante de Ric Flair, que um dia conquistaria o World Title. Esse caminho parecia claramente traçado. Magnum lutou contra os Four Horsemen e teve uma das rivalidades mais brutais e emocionantes de sua época com Tully Blanchard. A lendária Steel Cage I Quit Match, no Starrcade 1985, o transformou definitivamente em uma estrela. Pouco depois, ele ganhou o Campeonato dos Estados Unidos, o último passo antes de atacar o título mundial de Flair. Tudo indicava que sua coroação era apenas uma questão de tempo, mas em outubro de 1986, um grave acidente de carro mudou tudo. Magnum TA sofreu uma fratura no pescoço. Sua carreira terminou abruptamente. O sonho do World Title se quebrou em um único momento. O que teria acontecido se o destino tivesse decidido de outra forma? 8. Paul Orndorff, Mr. Wonderful. E a chance que nunca mais voltou. Paul Orndorff foi nos anos 1980 um dos artistas mais completos da WWF. Com seu físico poderoso, seu carisma natural e seu forte trabalho no ringue, ele encarnava exatamente a imagem de um World Champion que aquela era exigia. No entanto, ele sempre esteve na sombra de megastars como Hulk Hogan ou Randy Savage. Para muitos fãs, Orndorff era mais do que apenas mais um desafiante. Ele era o homem que mais perigosamente se aproximou de Hogan. Sua intensa rivalidade com Hulk Hogan entre 1986 e 1987 é uma das rivalidades mais bem-sucedidas da era Hulkamania. Os ginásios estavam lotados, a tensão era palpável, e Orndorff parecia um homem crível que realmente poderia tirar Hogan do trono. Nesses momentos, parecia quase inevitável que Mr. Wonderful, mais cedo ou mais tarde, se tornaria World Champion. Mas exatamente no auge de sua carreira, o destino atacou. Uma grave lesão no braço forçou Orndorff a continuar lutando com dores. As consequências foram danos nervosos irreparáveis e perda muscular visível, que destruíram sua dominância física. Com ela, desapareceu também sua última chance realista de conquistar o World Title. Uma única lesão poderia ter mudado a história da WWE. 9. Dustin Rhodes. O natural que foi esquecido na sombra. Dustin Rhodes cresceu com o peso de um nome lendário. Como filho de Dusty Rhodes, ele carregava não apenas um legado, mas também a expectativa de honrá-lo. Desde cedo, ficou claro que Dustin era muito mais do que apenas o filho de. Sob o nome The Natural,
Ele impressionou com precisão técnica, intensidade calma e uma notável capacidade de transmitir emoções no ringue. Ao longo de décadas, ele permaneceu em alto nível, respeitado pelos colegas e admirado pelos fãs. Mas exatamente esse legado também se tornou um obstáculo para ele. No final dos anos 1980 e 1990, Dustin raramente foi percebido como um candidato independente ao World Title. Em vez disso, a sombra de seu pai parecia sempre pairar sobre ele. Na WWF, ele criou com Goldust uma das figuras mais corajosas e provocantes de sua época. O papel era icônico, único e inesquecível, mas não o levou ao topo do card. Enquanto outros subiam, Dustin permaneceu preso em um papel que trazia atenção, mas não uma coroa. Seu retorno emocional aos holofotes, por exemplo, em anos posteriores, mostrou novamente sua enorme habilidade. No final, não resta a pergunta angustiante. O que teria sido possível se Dustin Rhodes tivesse tido apenas uma única chance real de conquistar o World Title? 10. Davey Boy Smith. O British Bulldog. E o sonho que permaneceu inacabado. Davey Boy Smith, mundialmente conhecido como o British Bulldog, foi o exemplo perfeito de que talento e força por si só nem sempre são suficientes para alcançar o topo do wrestling. Com seu físico impressionante, força explosiva e enorme popularidade entre os fãs, ele foi considerado por muito tempo um futuro World Champion. Do Reino Unido ao Japão e à América do Norte, ele foi celebrado, e poucos astros internacionais de sua geração possuíam uma conexão tão forte com o público. Seu maior momento veio no SummerSlam de 1992, no lotado Wembley Stadium. Diante de mais de 80 mil fãs, ele derrotou Bret The Hitman Hart e conquistou o campeonato intercontinental. Para muitos, essa vitória parecia o início de uma nova era, como se o British Bulldog estivesse apenas a um passo do topo absoluto. Mas apenas alguns meses depois, tudo mudou. O escândalo dos esteroides abalou a WWF e Davey Boy foi demitido, destruindo todos os planos para uma possível disputa pelo World Title. Mais tarde, ele continuou sua carreira na WCW, mas o momentum havia sido perdido. Quando ele retornou à WWF em 1994, o foco da empresa havia mudado. Personalidades maiores e mais barulhentas dominavam o main event, e o British Bulldog não se encaixava mais nessa imagem. Assim, o World Title lhe foi negado para sempre. Ele estava apenas no lugar errado na hora errada? Esses 10 nomes provam que a verdadeira grandeza no wrestling nem sempre é definida por um World Title. Algumas lendas deixam sua marca não com ouro, mas com influência, emoções e momentos inesquecíveis. Se você gostou dessas histórias, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder mais histórias emocionantes de wrestling. Qual dessas lendas você acha que mais merecia o World Title? Escreva nos comentários e vamos discutir.